Olá, eu sou Jairo La Rosa, publicitário e compositor paranaense, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Eu tenho visto vários tipos de pessoas em relação ao Evangelho. Então, basicamente, eu queria falar de três aqui. As que definitivamente não têm nenhuma relação com Cristo, nem com religião, nem com igreja, nem denominação. Essas são mais conhecidas na Europa e outras pela sua tendência ideológica na Ásia, no Extremo Oriente. O segundo tipo de pessoas são aquelas que têm uma herança cultural católica, no caso do Brasil. São os chamados católicos não praticantes, o que em si só já é uma incoerência. Eu sou de uma religião que eu não pratico, então eu não sei o que eu sou, né? E o outro tipo são os chamados evangélicos, entre aspas, por quê? Evangelho vem lá do grego boa nova. Qual é a boa nova? Cristo morreu por mim para me dar a vida eterna e perdoar meus pecados, está na Bíblia. Evangelho, então, na Europa se denominou Gospel, Palavra de Deus. Chega nos Estados Unidos, virou um apelido gospel. Se você vai numa igreja, por exemplo, de negros nos Estados Unidos, você vai ver um show. Nada a ver com Cristo. Você vê um culto ao culto, né? Músicas lindas, uma movimentação toda bacana. Mas ali realmente não há culto ao Senhor Jesus, né? Pelo menos eu estou falando daquilo que eu percebo por fora. Eu jamais vou penetrar no coração de uma pessoa e dizer se ela é crente ou não, se ela é salva ou não. Isso não é meu papel. Aqui eu estou levantando uma questão. Para começar, nós não conhecemos a palavra de Deus. De fato, não. Há pessoas que têm 30 anos de igreja e nunca leu a Bíblia toda. Jairinho, mas isso é relativo. Eu leio, eu pratico o que eu leio, etc. Já ouvi esse argumento algumas vezes. Olha, a semelhança dos católicos, muitos crentes não sabem o que eles estão seguindo. A palavra de Deus, ela fala de Jesus. Em todo o Velho Testamento, Yoshua, que é Josué, Jesus, né, o protótipo de Cristo, né, Messias, que é o Messias prometido, no grego é Cristo, o ungido, prometido, e Jesus, eu sou salvação ou simplesmente salvação. Os três evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam basicamente a mesma história, a trajetória de Cristo, sob pontos de vista diferentes. Mais parábolas aqui, mais fatos ali, mais expulsão de demônios ali. O fato é que eles são sinóticos, eles giram em torno do mesmo tema com focos diferentes. João é o mais teológico dos apóstolos, dos evangelistas. Realmente ele começa com as duas palavras que a Bíblia começa em Gênesis, no princípio, e vai falar do verbo encarnado, do Cristo entre nós, daquele que é a videira, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a luz. Então, João apresenta Cristo. E quando eu estou discipulando as crianças, eu começo por João, lógico. Depois eu vou para o Velho Testamento. Por quê? A principal coisa que um crente precisa saber, um evangélico, é quem é Jesus. Alguns tratam a religião evangélica como simplesmente uma maneira de ficar livre do inferno, do sofrimento. E aí vem o dinheiro, a fama, a conveniência, o conforto, né? Tudo aquilo que é prometido por pastores que não conhecem a Cristo e levam suas ovelhas para o inferno. Jesus é muito claro, quem comigo não ajunta espalha, o evangelho é dual, não tem três reinos. Ou você está com Cristo, meu filho, ou você está perdido. Então muitos de nós precisam fazer um regresso, se é que algum dia estiveram na fé. Isso começa por arrependimento. A porta é estreita, só entra um de cada vez e ela também é baixa, só se entra de joelhos. Crer no Jesus que está escrito na Bíblia, que é toda a revelação de Deus. Tem surgido tantas igrejas, tantas revelações, tantos evangelhos. Tudo isso
para deixar o diabo de folga, ele não precisa nem trabalhar. Tem muita gente fazendo o serviço dele, dividindo pessoas, montando igrejas que são arapucas ideológicas, massa de manobra, pastores que enriquecem financeiramente, tosqueando suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. A outra coisa que precisamos retornar é a obediência. Na Bíblia inteira não existe nenhuma sugestão de Deus, em nenhum lugar. São ordenanças, são estatutos perpétuos que apontam para Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Chamamos Jesus de Senhor, mas minimamente não o obedecemos. Temos uma herança religiosa muito perniciosa. Primeiro, o clero. Pagamos pessoas, terceirizamos a nossa participação no reino, pagando pastores, obreiros, missionários, para fazer o que deveríamos estar fazendo todos os dias da nossa vida. Então, o pastor tem que pregar, visitar, resolver problema administrativo, orar, evangelizar. É um canivete suíço. O cara tem que cortar, parafusar, fazer tudo. Isso é uma herança romana. O clero, que é quem manda na igreja. Quem manda na igreja é Deus. O problema é que, à semelhança do bezerro de ouro, sempre precisamos de uma coisa visível, palpável para nos governar. Olha o povo pedindo um rei. Deus exerceu juízo por aquele povo, para aquele povo, doando um rei, um péssimo rei. A segunda herança é o local. Vamos à igreja, vamos na igreja. Olha, é difícil tirar isso da nossa cabeça. Toda vez que pensamos em igreja, pensamos num prédio. Eu não vou ficar brigando. Chama de igreja, chama o que você quiser. Mas o verdadeiro evangelho, ele não está ligado a um edifício. Jesus mesmo disse, eu vou derrubar tudo isso aqui. E até hoje o templo está lá derrubado. E o verdadeiro templo é o nosso corpo. Devemos nos amar, cuidar do nosso corpo, usar o nosso corpo não para pecar, mas para abençoar. Terceira coisa é o dia. Domingo é o dia de ler a Bíblia, de orar, de louvar o Senhor, de encontrar os irmãos. E de segunda a sábado eu vivo sem Cristo, como se ele fosse um acessório dominical. Os adventistas, judeus, guardam o sábado. Os evangélicos ou protestantes guardam o domingo. Eu cresci numa família onde domingo não se assistia televisão, não se mexia com comida, não se jogava futebol, nada. A comida estava preparada desde sábado para domingo a gente ir à igreja e viver o dia do Senhor. O dia do Senhor é hoje. Ele curou no sábado, ele curou na segunda, ele curou aonde ele quis, do jeito que ele quis. Precisamos nos desvencilhar desse espírito católico romano que elegeu domingo o dia de Deus. Domingo é um dia de Deus, né? Oitavo dia, onde era feita a circuncisão dos primogênitos de Israel. Oitavo dia, dia da ressurreição. Então há muitos argumentos para supersticiosamente valorizar esse dia. Ah, eu preciso ir à igreja hoje porque é dia de ceia. Não, você precisa ir à igreja porque você é crente. Dependendo de ceia, batismo, qualquer aniversário de igreja, aniversário de ministério. Né? Vivemos uma cultura gospel, onde o brasileiro enxerga no evangelho simplesmente um estereótipo, uma cultura, um simulacro de evangelho. É preciso retornar. Não estou aqui julgando ninguém, eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas meu compromisso é com a palavra e não com as pessoas. Claro, eu quero falar com amor, com paciência, mas não pode deixar de ser dito que todos nós precisamos de fato conhecer Jesus. Um abraço com muito evangelho.